Teste David cum Sibila. Bom, a seu tempo nós vamos explorar esse título curioso com alguma profundidade. E então, disse Santos, não é que o conselheiro, em vez de aprender, ensinou-nos? Eu acho que ele deu algumas razões boas. Quando menos plausíveis, completou o mestre Plácido. Foi pena que se despedisse, continuou Santos. Mas felizmente o meu caso é com o senhor. Venho consultá-lo e as suas luzes são as verdadeiras do mundo. Plácido agradeceu sorrindo. Não era novo o elogio, ao contrário, mas ele estava tão acostumado a ouvi-lo que o sorriso era já agora um sestro, ou seja, uma mania, né? um tique. Não podia deixar de pagar com essa moeda aos seus discípulos. Trata-se disso. Aquela história que eu formulei é um fato real. Sucedeu com os meus filhos. Como? É o que me parece e vim justamente para que me explique. Nunca lhe falei por temer que achasse absurdo, mas tenho pensado, suspeito que tal briga se deu e que é um caso extraordinário. Santos expôs então a consulta, gravemente, com um gesto particular que tinha de arregalar os olhos para regalar a novidade. Não esqueceu nem escondeu nada. Contou a própria ida da mulher ao castelo, com desdém, é verdade, mas ponto por ponto. Plácido ouvia atento, perguntando, voltando atrás, e acabou por meditar alguns minutos. Enfim, declarou que o fenômeno, caso se houvesse dado, era raro, se não único, mas possível. Já o fato de se chamarem Pedro e Paulo indicava alguma rivalidade, porque esses dois apóstolos brigaram também. Perdão, mas o batismo, o Santos falou, né? Porque lembre-se, as crianças foram chamadas de Pedro e Paulo depois, né, do nascimento. Então como é que pode eles ter brigado no ventre da mãe, sendo que eles ainda não se chamavam nada no ventre da mãe, né? Foi posterior, sei, mas os nomes podem ter sido predestinados. Tanto mais que a escolha dos nomes veio, como o Senhor me disse, por inspiração à tia dos meninos. Justamente. Dona Perpétua é muito devota, muito. Creio que os próprios espíritos de São Pedro e São Paulo houvessem escolhido aquela senhora para inspirar os nomes que estão no credo. Advirta que ela reza muitas vezes o credo, mas foi naquela ocasião que se lembrou deles. Exato, exato. O doutor foi à estante e tirou uma Bíblia, encadernada em couro com grandes fechos de metal. Abriu a epístola de São Paulo aos Gálatas e leu a passagem do capítulo 2, versículo 11, em que o apóstolo conta que, indo a Antioquia, onde estava São Pedro, resistiu-lhe na cara. Santos leu e teve uma ideia. Então só vamos saber o que está acontecendo aqui, né? Qual que era essa briga de Pedro e de Paulo? É claro que a gente não sabe muita coisa, né? E entenda a briga aqui, né? Com não diria nem um desentendimento, né? É aquela história, você tem um irmão, teu irmão faz alguma coisa errada, ou você acha que teu irmão fez alguma coisa errada, você vai lá e fala pra ele, né? No máximo isso daí, né? Não é nenhum desentendimento, né? Caso, se tivesse realmente sido isso, a igreja já no começo teria se dividido em duas, né? A igreja de Pedro e a igreja de Paulo. E certamente não foi isso que aconteceu, né? Mas vamos ler essa passagem. A gente poderia ler somente o versículo 11, mas vamos ler capítulo 2, versículo 11 ao 14. A propósito, esse capítulo ele é bem interessante, então eu coloquei algumas referências no Quizlet. Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Se eu esquecer, por gentileza, me peça.
E um dos links que vai estar lá é o link dessa passagem, se você quiser reler, ou provavelmente você tem uma Bíblia em casa. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Quem escreveu a carta aos Gálatas, é claro, é Paulo, né? A grande maioria das cartas do Novo Testamento são escritas por Paulo. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Deixa eu só ver nessa edição aqui, essa edição, da editora Ecclesiae, ou Ecclesiae, né, se você for pronunciar, e eu confio muito nessa tradução, só para a gente ter aqui um ponto de comparação, né? Eu acho que da tradução. Então eu vou ler a mesma coisa. Capítulo 11. Mas tendo vindo Cefas, Cefas é um outro nome, né, para Pedro, a Antioquia, eu lhe resisti na cara porque merecia repreensão. Bem parecido, não tem nada de fantasticamente diferente. Continuando. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Eu não sei qual que é o teu nível de conhecimento da Bíblia, mas vamos lá, né? Originalmente, diversos apóstolos de Jesus, e principalmente Pedro, pensavam que a mensagem do Messias seria somente para os judeus, né? E na verdade, embora Jesus sabendo que seria para toda a humanidade, era necessário que ele apresentasse, para se cumprirem as profecias do Velho Testamento, era necessário que eles se apresentassem para os judeus, e uma vez que os judeus rejeitassem Jesus, a mensagem se espalhasse para todo mundo, né? Inclusive tem uma cena muito bonita pela singeleza da resposta. Chega uma mulher gentia, e aí ela fala assim, ela pede um milagre para Jesus. E Jesus fala assim: olha, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? E entenda que os filhos são os judeus, o cachorrinho é o gentil. Gentil, basicamente, é o não judeu. E a mulher responde: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos podem comer o que cai da mesa dos senhores. E, bom, é claro que Jesus sabia que ela ia responder isso, mas é uma mostra de humildade, de reconhecimento, assim, linda, uma das melhores respostas dadas na Bíblia, né? De uma gentia a Jesus, né? Bom, e aí é claro, se te perturbou essa ideia de que, poxa, nós somos cachorro e os judeus são os filhos, a ideia da vinda de Jesus é exatamente essa, né? É adotar aqueles que o seguem como filhos. Então, nós passamos a ser filhos. Os judeus eu não sei o que são. Os judeus que não aceitaram a Cristo, né? Bom, me veio uma coisa na cabeça agora, né? Nos dias de hoje, que as pessoas são hipersensíveis, você vai falar, antes que alguém fale, né? Você está falando contra judeu, né? Então, vamos deixar uma coisa bem clara, né? Eu vou deixar a postura da Igreja Católica, que eu acho uma postura bem interessante. Eu esqueci o nome do Papa, que já tinha feito, não sei se foi uma encíclica, alguma coisa, sobre os judeus, né? Então, basicamente, para um cristão, o que aconteceu foi exatamente isso que eu falei, né? Jesus veio aos judeus, os judeus já estavam destinados ou Deus já sabia que eles iriam negar o reino de Cristo, e a mensagem se espalharia para todo mundo, né? E aí você explica algumas profecias no Velho Testamento, segundo essa versão, né? Não estou pedindo que você acredite aqui, só estou contando a história, né? Que a descendência de Abraão seria por toda a terra, né? Então,
através de Jesus, nós somos as descendências de Abraão, os que aceitam a Jesus, né? Beleza. Eu estava falando sobre... as pessoas vão me chamar de antissemitas, né? Qual que é a postura da Igreja Católica? Sempre foi essa, né? Assim, deixa os judeus no canto deles. Eles vão ter um papel importante no final dos tempos. Então deixa eles nos cantos deles. Não persegue, não faz nada contra eles, deixa eles lá, né? Ao contrário, muitas vezes a igreja deu abrigo aos judeus, os protegeu, né? E deixa eles lá com a religião deles, né? Mas por essa lógica, por esse discurso que eu estou falando para você, os filhos agora não são os judeus mais, né? Os filhos são aqueles que são filhos por Jesus Cristo, né? Então, um judeu que aceitou Jesus Cristo ou qualquer gentil, né? Então, continuando agora que você sabe essa ideia dos judeus, gentios e tudo mais, né? Então, lembre-se, Pedro era do time ali que estava meio receoso, né? Vou sair pregando para todo mundo? Não, vou pregar para os judeus, o povo escolhido. Lembre-se que no Velho Testamento, nós temos isso muito claramente, né? Qual que é o destino de Israel? O destino de Israel é governar a terra. O destino de Israel é ser o povo escolhido, a nação mais poderosa e assim por diante. Então, imagine você como judeu, Pedro era judeu, é claro. Você como judeu, você tem o Messias e você ainda quer esse... sei lá, essa realização política, vamos colocar assim, né? Ou por mais que seja espiritual, mas ainda seguindo esse viés do povo escolhido como sendo o povo judeu, né? Paulo, que está escrevendo a carta, já tem um outro entendimento. O entendimento que não importa se você é judeu ou gentil, você é filho e povo escolhido de Deus pelo Novo Testamento, né? Vamos simplificar a coisa. Então, vamos voltar. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, um outro apóstolo, judeu, é claro, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Lembre-se que circuncisão, se você é um judeu, você tem que ser circuncidado, né? Que é você corta a pele que envolve a cabeça do pênis, né? E isso desde o tempo de Abraão, né? Então, uma coisa bem importante para os judeus. Inclusive daí teve toda uma discussão, né? Quando uma pessoa aceitava a Cristo, se essa pessoa deveria ser circuncidado como um judeu, né? Tem todo um campo bem interessante para discussão aqui. E os outros judeus também dissimulavam com ele, ou seja, começaram a se afastar dos gentios, né? Não, o cara é gentil, não é judeu. De maneira que até Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Se você... uma interpretação possível, né? Eu acredito que aqui tem muita gente muito mais capacitada para falar sobre isso. Mas uma interpretação possível, né? Se você, pelo sacrifício de Cristo, agora se libertou da lei, né? Como que eu posso falar isso sem ser digressivo? Bom, tinha toda uma estrutura de ser gentil antes da vinda de Cristo, né? Uma vez que Cristo aparece, os primeiros cristãos, eles têm essa sensação, e efetivamente acontece uma ressignificação de toda a lei, todo o Velho Testamento, né? De forma que tudo aquilo era só um prelúdio para o que viria, né? Então, ou é símbolo, ou é profecia, ou tá sempre apontando para Jesus. Jesus
nessa visão, é o centro da história, né? Ele ressignifica para trás e dá significado para frente, né? Então, deixa eu te dar um exemplo. Os primeiros cristãos, judeus, guardavam o sábado, né? Inclusive, um dos 10 mandamentos lá é guardar o sábado. A igreja nova, ela guarda o domingo, porque foi domingo que Jesus ressuscitou, né? Um judeu tradicional, se ele pecasse, ele ia lá e fazia um sacrifício, né? Levava um cordeiro, às vezes umas pombinhas, alguma coisa, você ia lá pro sacerdote, o sacerdote cortava a cabeça daquilo lá, jogava o sangue, né? Sacrifício para Deus, né? O cristão sabe, né? Afirma que o sacrifício já foi feito, né? Mais do que o sangue de todos os animais do planeta e de todos os homens do planeta, que é o sangue do próprio Deus, né? O sangue de Jesus Cristo, né? Então, essa ressignificação é importante. Então, talvez uma interpretação é essa. Uma interpretação possível seja essa, né? Olha, se você vive como gentil, né? Se você consegue viver como liberto de toda essa estrutura, digamos assim, por que você cobra deles que eles façam rituais e que se convertam ao judaísmo, digamos assim, em vez de somente se converter ao cristianismo, né? Novamente, é uma interpretação aqui, tô pulando um monte de etapas, mas é uma interpretação possível, né? Bom, e aí, finalmente nós entendemos essa rivalidade, que foi uma coisa muito mais pontual, que se coloca aqui, que parece que os dois eram inimigos, né? Mas essa rivalidade que houve entre Pedro e Paulo.